Vamos aprender a fazer citações nos nossos trabalhos acadêmicos. E existem 3 tipos, tá? A citação direta, indireta e citação de citação, que a gente utiliza ali o APUD. Vamos lá aprender. Te trouxe aqui exemplos e como fazer cada uma delas. Bom, o que são as citações nos nossos trabalhos, tá? Citação é quando a gente menciona uma informação, um conteúdo de outra pessoa, de outra fonte. Então, nos trabalhos acadêmicos, é comum, é preciso que você faça uma discussão, essa discussão é chamada de referencial teórico, ou discussão teórica metodológica, indicando quem falou sobre esse tema antes de você. E aí, para ir mencionando todos esses estudos, tem formas de escrever isso, né? Que são esses tipos de citação que a gente já vai chegar lá. Então, citação no texto científico refere-se à inclusão de referências a trabalhos anteriores relevantes dentro do próprio texto de caráter científico. Por que caráter científico, gente? Porque a utilização dessas citações, da forma como elas são formatadas, ela é uma característica do discurso científico. É num artigo científico que a gente encontra essas citações, é numa tese, numa dissertação, né? Não em um texto, num livro, num Harry Potter, a gente não vai achar isso, né? Num texto literário ou num texto jornalístico. Isso é uma característica da produção científica, ok? É desse contexto que a gente está falando. E para que servem as citações? Elas têm várias funções importantes. Primeiro, dar crédito ao trabalho anterior. Na academia ninguém fala sozinho, ninguém fala pela primeira vez sobre um determinado tema. Sempre houveram trabalhos aí anteriores naquele tema ou em temas similares que você vai ter que trazer para indicar quem falou sobre aquilo antes de você e a partir do que foi falado, para o que você vai dar foco, o que você vai dizer que outros pesquisadores ainda não disseram sobre aquilo, ok? Apresentar suporte para as afirmações, isso é muito importante. Uma coisa é eu escrever lá no meu texto que a educação financeira no Brasil foi pouco trabalhada nas escolas. Outra coisa é eu dizer a educação financeira no Brasil foi pouco trabalhada nas escolas, de acordo com a pesquisa efetuada por fulano, menciona que tananã, tananã, e eu vou trazendo dados que me ajudem a sustentar aquilo que eu falei ali no início do meu parágrafo, tá? Então, uma das principais características das citações é dar suporte àquilo que a gente está falando dentro do discurso científico, ok? Outra função, contextualização e fundamentação teórica. Como eu falei para vocês, na academia ninguém fala sozinho, ninguém fala a primeira vez sobre um determinado tema. Você tem que trazer outros autores, o seu referencial diante do teu referencial de pesquisa, ok? Indicar as fontes de informação, de onde que você extraiu aqueles conteúdos, aqueles dados, o que você sabe daquele tema. Então, tem que estar indicado isso no seu texto. E, claro, estabelecer credibilidade e autoridade ao autor daquele texto, certo? Então, vamos lá. Existem algumas formas da gente fazer essas citações. Vamos começar com a direta, tá? A direta, como o próprio nome já diz, né? Você vai escrever de forma direta o que está escrito no texto. Então, você transcreve literalmente, palavra por palavra, aquele trecho, aquele destaque lá do texto que você consultou, tá? Você não vai alterar nada, você vai simplesmente colocar aqui, entre aspas, o que aquele autor está dizendo. Ó, então, trouxe aqui como exemplo para vocês. A publicação de artigos é uma das formas pelas quais os pesquisadores divulgam os resultados de suas investigações e reflexões. Aí, tá vendo esse parênteses aqui? Eu estou trazendo o sobrenome do autor, o ano da obra em que foi publicada e a página de onde eu tirei aqui essa informação. Então, essa forma aqui de citação é uma característica do texto científico que você só encontra em produções científicas, certo? Então, citação direta é quando eu transcrevo a ideia do autor sem alterar nada. E aí coloco aspas e referencio dessa forma. Coloco o sobrenome, coloco aqui o ano da obra e a página. Também dá para eu referenciar, que trouxe uma outra forma de fazer citação direta. Antigamente, segundo Volpato,
O Volpato, gente, também é o sobrenome do autor, o último sobrenome do autor. O ano e a página. A qualidade científica de um pesquisador era inferida pelo número de seus artigos publicados. E o que acontece? Quando eu tenho aquelas citações que são muito longas, que levam mais de 3 linhas no nosso trabalho, tem uma forma também correta de referenciar, que é o quê? Vou até tirar aqui da formatação para fazer junto com vocês, tá? O que acontece? Aqui, ó, segundo Pereira, aí vem toda a citação. O que a gente vai fazer? A gente seleciona aqui o texto, puxa o recuo aqui para 4, diminui o espaçamento e coloca o tamanho da letra 10. Já está em 10 aqui, mas vocês compreenderam, né? Então, aqui outra citação. Acerca da concorrência por publicações. Concorrência por publicações, o autor que pretende tananã, tananã. Aí vem aqui o sobrenome do autor, o ano da obra e a página, tá? Na verdade, nas últimas modificações aqui da ABNT, a gente referencia não mais tudo maiúsculo, né? Somente a primeira letra em maiúsculo, ok? Citação indireta. A indireta é quando a gente escreve a ideia do autor com as nossas próprias palavras, a gente parafraseia, e aí nós não utilizamos aspas nessa citação, a gente escreve ali da forma com que a gente entendeu aquela ideia e referencia, porque aquela ideia não é nossa, não surgiu da nossa cabeça, né? Mas a gente coloca ali e dá o devido crédito à fonte a qual a gente extraiu, tá? Então, é o tipo de citação mais comum, porque deixa o texto mais fluido, facilita muito a leitura, ok? Vamos pegar aqui exemplos de citação indireta. Trouxe aqui para vocês. Pereira, 2017, página 661, explica que a principal forma dos pesquisadores divulgarem seus resultados para a comunidade científica é por meio da publicação de artigos. Outra forma de citar. Até o século passado, o número de artigos publicados por um pesquisador era o fato que ditava a qualidade científica. Volpato, sobrenome, ano da obra e a página, tá? Simples assim. É indicado, inclusive, pessoal, no momento ali que vocês estão estudando, fazendo as leituras dos artigos, dos textos científicos para produzir o teu trabalho acadêmico, é interessante que você faça o fichamento, que é o registro escrito da tua leitura, já com as tuas próprias palavras, né? Evita um pouco a transcrição literal, a não ser que seja muito importante, que explique muita coisa dentro do teu texto, e dê preferência a você escrever, né, da forma que você entendeu ali aquela ideia. Isso ajuda tanto no processo cognitivo ali de aprendizagem, quanto no processo aqui de leitura, de organização textual, de escrita textual, para deixar o teu trabalho mais leve, mais fluido, ok? Então, aqui um outro exemplo de citação, né, que a gente traz a citação indireta e a direta junto, é a paráfrase junto com a transcrição literal, ok? Vamos lá. Deve-se ter em mente que a publicação em uma revista científica de qualidade é disputada e, portanto, o autor deve, aí entre o parênteses, pensar em produzir artigo de alta qualidade para aumentar as possibilidades de sucesso. Fecha aspas e referencio. Pereira, 2017, 661. Tá? Então, entre citação direta e indireta, opte sempre pela indireta. Citação da citação, tá? É um tipo de citação, gente, que é pouco utilizado e pouco recomendado, a não ser que você não tenha acesso a essa obra é difícil de ser acessada, ela tá em uma outra língua que você não consegue traduzir, né? É uma obra rara, enfim, você só vai usar esse tipo de citação quando for absolutamente necessário, tá? De preferência, não utilize. Por quê? Citação da citação é quando eu cito uma ideia de um trabalho que eu não li. Aí eu vou citar essa ideia através da citação de outro autor. Então veja bem aqui nesse exemplo. De acordo com Volpato, Volpato é o autor da obra que eu não tenho acesso, tá? 2007, página 98. Apud significa citado por. Citado por Pereira, que é a obra que eu tive acesso, ou seja, eu li Pereira e Pereira me trouxe essa ideia de Volpato,
tá? 2017, página 87. Claro que aqui é só um exemplo, né, gente? Você não vai fazer uma citação de obras, por exemplo, de 2017. A obra tem que ser, sei lá, de 1800, 1700, sabe? Uma obra rara mesmo. A somatória do fator de impacto das revistas, onde estão os artigos de determinado autor, servia como um dos índices confiáveis, o qual ainda é usado nas avaliações da pós-graduação. Então, essa ideia aqui, ela é de Volpato, mas eu não li Volpato. Quem me trouxe ela foi Pereira. Eu li Pereira, então eu tenho que dizer, de acordo com Volpato, citado, que é o APUD, Pereira, 2017, tananã, tananã, tananã. Então, é assim que eu faço a citação da citação. É quando eu cito um autor que foi citado por um outro autor. Por isso que não é recomendado, porque a pessoa já sabe, quando ela lê o APUD, ela já sabe que você não consultou essa obra, tá? Então, só use em casos aí bem delicados que realmente seja fundamental trazer esse autor para dentro do teu texto e você não tem como consultar esse material, ok? E aí, como referenciar o APUD, né? Você vai trazer lá nas referências bibliográficas a obra que você leu. Não o Volpato, ele não pode aparecer lá nas tuas referências. Quem tem que aparecer é o Pereira, porque foi ele que você leu. Aqui você só evocou o conteúdo, evocou a ideia, certo? E aí todas as citações que você utilizar no seu texto, seja indireta ou direta, ou citação da citação, de preferência não use, vai ter que constar lá no final do teu trabalho na lista de referências bibliográficas, que é coisa que a gente pode trazer também em outra aula, certo? Então, só um resumão aqui. Citação direta é aquela que você transcreve a ideia do autor. Indireta é aquela que você escreve uma paráfrase, ou seja, coloca a ideia do autor com suas próprias palavras. E a citação da citação é quando eu cito determinado autor que foi lido por outro autor, a qual eu não tive acesso àquela obra. É isso, e faça boas citações aí no seu trabalho acadêmico. Até o próximo vídeo.